Então vamos começar aqui a segunda formação de 2020. Bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Ana Ezequiel, estou aqui, faço parte do departamento de websites do Legal Real Estate. Como todos sabem, o acesso ao website através do CRM Eagle é através do menu vertical aqui à esquerda. Vamos então aqui ao Eagle, Websites. Portanto, como podem aqui ver, neste caso, portanto, a minha agência fictícia, tenho 2 websites, então digamos que este aqui é o meu site principal da minha agência, do qual eu faço a divulgação geral de imóveis e a apresentação da zona em que atuo, ou um vídeo, como pretenda. Tenho depois, e qualquer um de vós pode ter essa possibilidade de ter um website extra, por exemplo, com o objetivo de uma divulgação institucional, ou os imóveis que queiram divulgar como premium, de luxo, o que pretendam. Portanto, há sempre possibilidade de haver mais do que um site e segmentar então a informação em cada um deles em separado, tanto na questão de informação como na própria questão visual de estrutura do layout do site. Neste caso, então, eu quero ir trabalhar o meu website então, para imóveis de luxo, para imóveis premium. Foi então já aqui adjudicado o meu website, designado então aqui site 4, e então eu adjudiquei então um site com esta estrutura pré-definida de template. Portanto, como eu estava a dizer então, eu tenho aqui o meu site de estrutura template, assim como foi esta referência de template, poderia ser qualquer outra, e no qual então eu vou trabalhar a imagem da minha empresa ou a minha segmentação de imóveis que eu quero divulgar e na zona que eu quero também divulgar. Então, para começar a edição, eu vou pegar na estrutura que aqui está e vou fazer algumas alterações, também para não me alongar muito. Para começar, quem já teve acesso a este tipo de estrutura de website, nova geração, temos 2 menus, um na vertical, um na horizontal. Aqui na vertical e este aqui, então, na horizontal. Eu vou começar por apresentar este. Temos aqui, então, a página inicial, onde eu estou, a homepage, que dá acesso também a uma listagem de todas as páginas que estão previamente estruturadas. Portanto, ao terem acesso a um website template, ele já vem, por definição, com páginas para depois conseguirem trabalhar. Existem algumas páginas que possam à partida ser necessárias, outras não, mas depois eu já vou explicar como é que se pode fazer esta alteração. Por defeito, realmente já tem aqui várias páginas, portanto, da apresentação da empresa, ou deste caso, deste meu setor do mercado premium, páginas de detalhe de consultores, listagem de imóveis, angariação e procura imóvel, a página do detalhe do imóvel, divulgação também de empreendimentos, se for o caso, pesquisa avançada para o visitante do site, também a possibilidade de marcar os favoritos, contactos da empresa e estas 3 páginas aqui. Estas páginas são páginas que eu posso aqui mostrar, designadas como páginas de erro. Então, o que é que acontece? Estas páginas elas não estão à partida disponíveis ao visitante do site. Vamos imaginar que o visitante do site guardou nos favoritos a página de detalhe do imóvel em específico. Digamos, entretanto, esse imóvel já foi vendido ou foi retirado do website, então, quando o visitante retorna àquele link em específico, vai dizer, lamentamos, mas o imóvel em questão já não se encontra disponível. Portanto, à partida, nós podemos estar aqui a ver as páginas que nos são cedidas, previamente estruturadas, não terem qualquer objetivo à partida para nós, mas para as quais nunca deverão ser eliminadas ou transformadas com outro tipo de conteúdo. Elas estão mesmo estruturadas com o objetivo de aparecer com estas seções. Voltando então aqui ao menu inicial. Aqui na horizontal temos ainda outra opção, que é os viewports, portanto as várias vistas, as várias visualizações que eu posso trabalhar no meu website. Sendo tanto um site desenhado logo à partida de raiz pelas nossas equipas ou um site template, neste momento ele já vem
preparados e estruturados, dando liberdade então a voz aqui aos nossos clientes para trabalhar cada uma das vistas. Portanto, neste caso, o que estamos a ver quando abre por defeito está em modo widescreen, portanto, para ecrãs de grande formato ou para um portátil. Esta é, por defeito, a visualização na qual é aberto quando abrimos o Eagle para o separador websites, e será sempre aqui que eu vou trabalhar ou alterar um conteúdo, adicionar um botão, adicionar aqui uma secção, portanto uma faixa com algum texto adicional, será sempre neste formato widescreen, neste viewport, assim tecnicamente chamado. Todos os outros depois, se podem ver, a largura da página vai diminuindo, portanto temos aqui as opções para desktop, digamos para ecrãs relativamente mais pequenos, tablets, aqui mobile será o vosso smartphone deitado, e ainda a opção small mobile, então o smartphone na vertical. Como veem, realmente a largura vai diminuindo, daí a necessidade de tudo o que foi colocado aqui à partida sofrer algum tipo de ajustes. Podem alterar o tamanho da letra, podem ocultar algum texto, se tiverem, por exemplo, um título e um subtítulo designado, que não seja necessário esse subtítulo, pode ser ocultado e fica apenas a informação essencial. Já vamos depois, mais à frente, ver como é que se poderá fazer. Aqui, em qualquer editor, dá sempre a possibilidade de avançar ou retroceder o que eu estava a fazer. Então, eu desloquei este botão, esta caixa de texto. Como podem ver, o editor é relativamente simples e fácil, funciona por arraste. Portanto, neste caso, eu alterei a posição do que eu queria, do botão e da minha caixa de texto, e então eu vou voltar atrás e deixar como estava. Temos aqui ainda a opção de guardar e também pré-visualizar e publicar. Vou só falar aqui destas guardar e publicar e explicar a diferença. Vamos imaginar que eu estou a criar uma página de raiz da qual vou inserir imagens ou vídeos ou conteúdo de texto, fazer ligações entre páginas, mas essa página não ficou concluída dentro do tempo previsto e eu tive que ir para outras funções. Então eu vou fazer apenas a opção de guardar. Ao fazer aqui guardar, vai certificar que a minha caixa de texto e o meu botão vão ficar guardados onde eu os posicionei. Portanto, o que é que acontece? Eu estou a guardar estas alterações, mas estas alterações não vão ainda ficar visíveis ao visitante do website, porque eu ainda não acabei de completar ou de estruturar a minha página. Então, neste caso, quando eu voltar a completar a página com todo o conteúdo, todo bem posicionado, todo o ajuste nos vários ecrãs, aí sim eu vou fazer publicar e então, se o site já estiver online, aí sim vai replicar ao visitante a nova informação da nova página que eu estruturei já concluída. Aqui na opção de pré-visualizar tem o objetivo de fazer aqui o mais rápido possível. Se eu fizer uma alteração de uma cor de um botão ou quando passo aqui esta funcionalidade, quando passo o cursor do rato designada mais tecnicamente de over, quando faço aqui então aqui uma alteração ou de cor, ou do tipo de letra, ou algum tipo de reposicionamento então de alguma destas caixas, então aqui no imediato, na opção de pré-visualizar, eu consigo ver como é que ficou. Tem ainda aqui a opção de ver site, portanto, para além de publicar, eu posso ver como é que o site está online, então, para os visitantes. Aqui fechado. Portanto, o menu aqui na horizontal já está apresentado. Vou então agora ao que é mesmo necessário, então, aqui o menu na vertical à esquerda. É neste que eu realmente vou fazer as personalizações ou adicionar o que é essencial para mim. Então temos aqui a primeira opção de páginas, portanto, à semelhança do que estava aqui na horizontal, eu consigo, através de scroll, ver todas as páginas que estavam à partida estruturadas. Dá-me ainda uma opção de adicionar uma nova página. Adicionar a nova página, vamos ver.
como é que funciona? Poderá ser em branco ou podem criar uma estrutura sugerida por nós já por definição. Tem aqui várias temáticas dos quais poderão basear para apresentar a vossa página de conteúdo, da apresentação da vossa zona de atuação, o que pretenderem, algum serviço extra. Podem também, então, aqui, através do scroll, verem estruturas pré-definidas e, a partir daqui, só criar a página que pretendam. Podem depois alterar, ou convém mesmo, portanto, alterar o texto, as imagens, as fotos e também a alteração de cor e ficar aliada à imagem da vossa empresa, claro. Ora, voltando então aqui às páginas, eu vou ter como exemplo alguns imóveis premium que não estão incluídos, por exemplo, em empreendimentos. Para este website eu não tenho empreendimentos para divulgar, então o que é que vai acontecer? Aqui eu não vou precisar porque iria retornar uma página sem informação, neste caso sem empreendimentos e sem imóveis associados ao empreendimento. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ocultar esta página. Eu não preciso dela no imediato, mas eu não sei se um dia mais tarde vou precisar dela e então aí fica como oculta e um dia mais tarde eu irei associar aos meus imóveis premium então a divulgação também de empreendimentos. Então eu vou não apagar, eu vou ocultar então esta página. Eu vou selecionar aqui o menu, vou fazer a opção de gerir páginas e aparece-me esta nova janela. Esta nova janela dá-me imensas possibilidades que, ainda bem que aqui acedi, para falar também de outros temas que à partida serão muito importantes para um site que está online e para ser encontrado pelos visitantes ou por quem precisa deste tipo de segmentação de mercado. Portanto, aqui, mais uma vez, temos acesso a toda a estrutura de todas as páginas. Estava a dizer que no imediato eu não tenho empreendimentos para divulgar, então eu vou aqui a empreendimentos, que será uma página de listagem de empreendimentos vazia, e eu vou ocultá-la do menu. E então ela fica guardada, mas não está mediante navegação disponível para o visitante do site, para o meu cliente. Só para terem aqui mais uma noção dos objetivos aqui desta janela, eu posso ir aqui à página inicial e eu vou ver que tem aqui possibilidade de trabalhar outros campos. Além de eu ter mais do que um idioma no meu website, portanto, o meu cliente, o meu público-alvo, fala francês e inglês, além do português, eu vou ter sempre a necessidade, e é uma boa prática, colocar então as devidas traduções em cada uma destas caixas. Sempre que virem, tanto do lado do Eagle como do lado do website, esta opção dos idiomas ou as bandeiras, ter sempre é uma chamada de atenção para ter todos os campos preenchidos, para não levar o visitante a desistir se não tiver um texto no meu idioma, por exemplo, em francês, poderá vir por defeito a assumir o inglês. E realmente não é uma boa prática tentar sempre ao máximo o preenchimento de todos os idiomas. Neste caso, estão aqui a ver, mediante o scroll, a opção SEO Google. Então, o que é que acontece? Cada uma das páginas, por exemplo, aqui a página da apresentação, dão a possibilidade de trabalhar o SEO, portanto, de eu adicionar um título, uma descrição ou uma palavra-chave com o objetivo de a pessoa que está a pesquisar esta segmentação de imóveis vai pesquisar desta forma para retornar na Google. Então, eu vou ter um título, uma descrição e palavras-chave assumidas por vírgula para que vai retornar na Google e vai designar como indexar, portanto vai fazer aparecer o meu website mediante uma pesquisa Google. Eu já vou mostrar então como é que funciona. Aqui por sugestão, um título de uma página ou um título do imóvel deverá ter à volta de uns 50 caracteres, incluindo espaçamentos. Descrição da página, 150 caracteres, incluindo também espaçamentos. Como já tinha dito, palavras-chave, então, separadas por vírgula. Ok? Eu vou aqui fechar esta janela. E então, o que é que vai fazer? Os títulos, descrições e, principalmente, muito importante, as palavras-chave e saber aplicá-las.
Então, eu vou aqui, por exemplo, à Google e vou adicionar uma pesquisa apartamento T3 em Caldas da Rainha, por exemplo. E então, como podem ver, vou aqui tomar como exemplo, então todas as palavras-chave, digamos como que isoladas que eu pesquisei, apartamento, também T3, Caldas da Rainha, que eu à partida também já atualizei no lado do separador imóveis, no Eagle, ela vai-me aparecer a negrito. Portanto, isto aqui é uma boa maneira de ver quais são as palavras-chave a aplicar. E é este o objetivo, então, ali de trabalhar o SEO do site, portanto, para indexar e retornar um resultado por pesquisa orgânica na Google o melhor possível. Voltando, então, ao editor do site, eu estava aqui na opção de páginas, assim como fiz a questão aqui no menu Gerir Páginas, dá-me também a possibilidade, então, em cada uma delas, eu vou editá-la e tem as configurações da gestão da página. Portanto, dá a possibilidade, o editor, mais do que uma forma, chegar a um objetivo ou um tipo de personalização que pretendam, conseguem realmente de vários sítios chegar aonde necessitam. Neste momento, eu ainda não sei bem como é que vai ser a estrutura do meu website, apenas tenho aqui alguma informação gráfica, o logotipo, ainda não sei bem como é que hei de trabalhar a apresentação dos meus imóveis. Então, assim, para não perder a estrutura pré-definida que me foi entregue, eu vou duplicar uma página e vou trabalhar nela tudo o que necessitar até conseguir chegar a um objetivo. Caso eu acho que aquela página não está em conformidade com a imagem que eu quero apresentar, simplesmente essa página duplicada será eliminada e volto então à página de origem e volto a duplicar a trabalhar. Então, eu vou pegar aqui na minha página inicial, então, e o que eu vou fazer aqui também, duplicar a página. Por defeito, ela está aqui chamada como início, será então indicada a opção cá em baixo, ficam sempre criadas cá em baixo, como início DPL, início duplicada. E agora eu, ao selecionar, já vou poder trabalhar então na minha página dita página de teste. Podem ver também aqui que está selecionada a imagem, a página início DPL. Então agora sim, vou trabalhar na minha página e vou fazer as personalizações que depois, se eu quiser, vou tornar esta página como principal. Vou começar então pelo logotipo, aqui a imagem gráfica da minha empresa. Isto aqui é considerado como um elemento de imagem, portanto já está aqui à partida pré-definido, estruturado. Eu vou aproveitar o posicionamento dele, então eu vou selecionar e, à semelhança da gestão das páginas, também consigo gerir o que está dentro destas caixas de imagem, de texto ou de botões. Então, neste caso, o que é que eu quero? Alterar o logotipo para o meu logotipo. Eu vou então aqui a esta janela após seleção às configurações da imagem, vou escolher a minha imagem e aparece-me então todas as imagens que estão por defeito na estrutura de site template que vos foi entregue. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui as estruturas por defeito, dá-me ainda a possibilidade, nós dispomos aqui para vós, para os nossos clientes, um banco de imagens gratuito, aqui selecionado também por várias temáticas que poderão depois utilizar livremente para estruturar o vosso site. Sintam-se à vontade aqui para explorar. Aqui algumas imagens de Portugal que queiram. Voltando então às minhas imagens pré-estruturadas, eu já tenho aqui por acaso o meu logotipo da minha agência fictícia. Dá sempre a possibilidade de fazer o upload de mais imagens, que foi o caso que eu fiz, através de carregar imagem e consigo aceder aos ficheiros do meu computador e carregar, se eu quiser, um novo ficheiro. Neste caso, o meu logotipo não é este que eu inseri, foi só para nós vermos, o meu será este aqui,
Então, neste caso, vou lá selecionar o que pretendo. Portanto, nós só conseguimos importar imagens para o site após selecionar, estar aqui este contorno como selecionado. Então, eu vou clicar e sim, agora vou adicionar. Eu peço a quem está neste momento a fazer questões no chat, eu não sei se já se encontravam logo ao início, eu irei responder apenas no final, irei responder a todas as questões, mas para não cortar aqui o raciocínio de quem está a seguir, eu vou responder mesmo só no final. Hélder, Anabela, peço desculpa, depois já retorno às vossas questões. Voltando então aqui, eu já tenho o meu logotipo. Eu posso fazer ajustes na diagonal, na horizontal, na vertical. Posso ainda alterar aqui uma cor de fundo, aplicar um contorno. Posso ainda estruturar de outra forma. Se estiver a haver cortes na imagem, eu posso vir aqui o formato original, esticado, preencher o que pretendam até ficar em conformidade. Estejam à vontade para explorar estes menus. Aqui, portanto, eu já tenho o meu logotipo, já tenho um menu com a apresentação das páginas que eu quero para a divulgação para o meu site. Tenho aqui ainda a opção dos idiomas. A opção, como já tinha falado, não só deve ser preenchida, mas ela só irão aparecer os idiomas que eu quero e que também já estejam previamente indicados nas configurações da empresa do lado do Eagle. Isto com o objetivo do título e descrição do imóvel já estar previamente preenchido nos idiomas que eu quero apresentar. Então, eu vou selecionar aqui o campo dos idiomas, eu vou gerir idiomas e vou apresentar então os que me interessam, que eu tenho do lado do Eagle, que neste caso não é o espanhol, é o inglês e o francês. Eu vou retirar aqui os outros, porque não me interessam. Ok? Eu posso já então fazer guardar. E agora sim vou estruturar de seguida a imagem visual da minha empresa. Neste caso, portanto, digamos que eu já teria este site online, eu fiz aqui uma alteração nos idiomas, mas ainda não completei a minha edição, então neste caso eu ainda não vou fazer publicar para não ficar o visitante ainda com a informação mal estruturada. Portanto, neste caso, o editor dá ainda uma possibilidade que muitos websites, algumas estruturas de template já vêm por pré-definição, que não é este o caso. Portanto, se tiverem uma estrutura de template semelhante a esta, vocês poderão ocultar o cabeçalho e o website iniciar logo numa imagem de apresentação. Ter só como objetivo qualquer imagem de apresentação obter-se através dela um resultado, não serem imagens aleatórias, tentar sugerir um destaque do imóvel em específico, de uma angariação exclusivo, de divulgação também da vossa zona de trabalho, portanto terão qualquer imagem aqui inserida que seja sempre com um objetivo. Então neste caso eu quero ocultar esta faixa aqui porque não corresponde diretamente aqui à minha cor da imagem da minha empresa, então, e também não me interessa então à partida ter aqui esta faixa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar passar esta informação aqui para baixo, ficar aqui sobreposta, para o visitante do site depois conseguir navegar. Neste caso, o cabeçalho e o rodapé são transversais a qualquer página. Então o que é que acontece? Quando eu ocultar um cabeçalho, ele só vai ficar oculto na página que eu indicar, que será a início DPL. Para as outras páginas não perderem o menu e o logotipo, então eu vou deixar lá essa informação. Neste caso eu tenho que duplicar os elementos, portanto a imagem e o menu e os idiomas, então para a informação ficar escondida nesta página, mas o visitante poder navegar. Então, além deste menu que nasce aqui após selecionarmos, que vai permitir então alterar e justificar as imagens, eu tenho este menu aqui imediatamente abaixo. Então vamos conhecê-lo, dá a opção de duplicar a minha imagem, que se calhar é o que eu vou necessitar. Eu posso ainda duplicar para outra página do meu website.
Depois eu posso ainda criar uma ligação, que depois já lá vamos. Ligação, portanto, eu vou fazer um link para a minha página. Neste caso, o meu logotipo está a linkar para a página inicial. Podem depois fazer ligações entre outras páginas, já que aqui estou. Portanto, aqui páginas do website, mais uma vez, têm a listagem para o qual poderão direcionar, é só escolherem. Dentro da mesma página podem selecionar várias secções, portanto são estas faixas aqui horizontais com picotado que separam cada temática. Podem ainda um URL, portanto, para um site externo, podem ainda direcionar para uma conta de e-mail, para um número de telefone para fazer uma chamada ou fazer ainda um upload de um ficheiro, por exemplo, em PDF. Pronto, fica já então aqui apresentado. Mais aqui neste menu, ordenação, caso eu tenha uma imagem sobreposta com uma caixa de texto, se calhar quer trazer o texto para a frente para ficar mais visível e a imagem ser meramente indicativa, apresentativa, portanto faz a ordenação passar para cima ou para baixo. Tem ainda a ver aqui com o alinhamento, aqui é a possibilidade de alinhar, portanto, a minha imagem, neste caso, no meu logotipo, relativamente a estes tracejados na vertical. Tem ainda aqui uma outra opção que será esconder. Como eu tinha falado ao início, existem ecrãs mais pequenos, portanto aqui, por exemplo, vamos à opção de Small Mobile, e pode realmente gerar alguma confusão eu ter como que um título e um subtítulo. Então o que é que acontece? Eu não sei se mais tarde vou precisar desse texto, então neste caso o que eu vou fazer, eu não vou apagar, vou apenas esconder. Portanto, se virem também à semelhança da caixa da imagem, também temos aqui a opção das caixas de texto que lhe dão imediatamente o mesmo menu, e neste caso eu quero ir aqui a imóveis e então eu vou lá esconder. Então o que é que acontece? Se eu voltar ao formato maior, a minha caixa de texto com a palavra imóveis continua cá e também nos outros formatos. Vou passar aqui ao outro, o mobile. E então aqui, como eu configurei, esta caixa de texto ficou oculta. Eu vou aqui para visualizar e vamos ver que já cá não está. Então o que é que aconteceu? Eu mais tarde quero voltar a recuperar aquela caixa de texto nesta visualização, ela vai estar automaticamente então aqui noutro separador do menu chamado Elementos Ocultos, e cá está o meu slideshow de imagens e a caixa de texto. E eu vou mostrá-la e já cá se encontra. Fica já apresentado então aqui este menu dos elementos ocultos. Voltando então aqui à minha página principal, portanto a minha visualização essencial para trabalhar, e então eu vou ocultar o menu como tinha dito à partida. Então eu vou fazer, neste menu, eu vou duplicar o meu logotipo e vou posicioná-lo. Vou duplicar também o meu menu inicial, para depois o visitante do site poder navegar para outras páginas, e também vou duplicar o menu dos idiomas, para depois poder trocar de idioma independentemente da página. Portanto, esta informação vai ficar aqui, vai ficar para as outras páginas, eu vou ocultá-la então só nesta minha página inicial. Então, o que é? Como eu estava a dizer há pouco, estas faixas horizontais são designadas como secções. As secções vão fazer que se separe então aqui o website por temas. Tem, por exemplo, o slideshow das imagens, tem aqui filtros de pesquisa, banners de imóveis em destaque, os empreendimentos que eu não vou querer, por aí além. Estas faixas horizontais são realmente designadas como secções, que está aqui na segunda opção do menu. Então, neste caso, todas as secções estão renomeadas ou numeradas quando é criada uma nova. Neste caso, eu vou aqui à opção do header, portanto, do meu cabeçalho, e então eu vou editar e vou esconder essa secção. Vou aqui fechar e então, como podem ver, eu vou pré-visualizar
e como veem, então, o meu website irá nascer a partir então da imagem da apresentação e vão continuar a ter o menu, os idiomas e a imagem gráfica da minha empresa. Ainda à semelhança das páginas, temos aqui uma opção de adicionar secção, que é, mais uma vez, podem adicionar uma secção em branco ou uma sugestão por nós previamente estruturada. Temos aqui, então, a opção em branco e aqui várias opções, então, de secções. Só texto, só imagens e depois conjugação de texto e imagens e sintam-se à vontade depois para criar e estruturar uma previamente. Eu vou só utilizar aqui não vou fazer nenhuma alteração. Nós sugerimos criar uma página previamente estruturada ou uma secção também previamente estruturada sugerida, com o objetivo de depois fazerem pequenos ajustes para cada uma das visualizações, porque já por defeito já estão a assumir uma posição. Então, o que é que acontece? Eu, neste momento, tenho aqui 5 linhas, 5 linhas de um texto. Se eu tiver 30 linhas, então o que vai acontecer é que ele irá descer. Eu vou aqui já personalizar o meu texto, só para terem uma noção do que é que pode acontecer. Então, eu vou, por exemplo, aqui, além da semelhança das imagens, a caixa de texto dá-lhes a opção também de editar o texto. Pronto, mais uma vez, então, dá a possibilidade de adicionar no meu idioma padrão e depois inserir as traduções em cada um dos idiomas para o visitante do site. Como eu estava a dizer, o meu texto ficou muito mais longo, vou só aqui copiar e colar para terem uma melhor noção do que possa acontecer do que eu estava a explicar. Pronto, o que é que acontece? O texto ficou aqui por baixo da informação que está azul e neste caso eu vou descer para tentar mostrar o texto até ao fim. Então o que é que aconteceu? Eu movi e redimensionei a secção de forma manual, dando a liberdade então de eu fazer. Neste caso, como o texto ficou muito mais longo, eu preciso então de ir aos outros ecrãs e ver se a minha secção precisa de ser posicionada. Ok? Já não estou a esconder o texto. Como veem, está a assumir esta estrutura por defeito, portanto, mediante a nossa sugestão, apenas eu adicionei mais texto porque tinha a necessidade de tal. E então, eu vou mostrar o que está aqui tapado. Ok. E vou fazer guardar. Portanto, como viram, este tipo de ajuste foi segundos, portanto, é sempre uma boa sugestão utilizar as secções previamente estruturadas. Mais uma vez, sim, eu vou fazer o guardar, não vou fazer publicar, porque a informação ainda não está concluída, a personalização ainda não está concluída. Vamos só aqui aguardar. Portanto, os menus que eu já apresentei, páginas, portanto, uma nova página em branco, uma nova página pré-estruturada, também à semelhança as secções. Já vimos então aqui a opção dos elementos ocultos, portanto, no menu onde está o duplicar, o adicionar um novo link, também dá a possibilidade então de ocultar aquele elemento, o que se recomenda e é uma boa prática para as visualizações mais pequenas, por exemplo, a partir do tablet, para não ficar a informação muito confusa. De seguida, vamos ver então aqui a opção elementos. Elementos, nós já temos estado a trabalhar desde o início da personalização do website, o que para nós os elementos são as caixas de texto, as caixas com as imagens, os botões e vamos lá então aqui aceder. Tem a liberdade em qualquer uma das secções adicionar uma imagem, galerias de imagens, ícones estejam à vontade para explorar, caixas de texto com estrutura pré-definida, portanto também já com um tipo de letra associado pré-definido, botões, aqui ícones de redes sociais que à partida já se encontram aqui
como sugestão na estrutura do website, em template, slides de imagens ou de imóveis, como também já podemos ver aqui, já estão aqui por defeito. Este é um slide de imóveis, este é um de empreendimentos, mais slides de imóveis com outra disposição, slides de imagens, já se encontram aqui também. Vamos só ver. Formas isoladas, explorem à vontade. Aqui a opção de menu, portanto, à semelhança do que também já vem previamente estruturado, podem adicionar um novo. Tem aqui contadores de imóveis, podem adicionar estes contadores por tipo de negócio, por concelho, portanto, estejam à vontade e com liberdade para explorar. Temos ainda uns contadores, portanto, os contadores de favoritos, vai contar então quantos, na minha navegação no meu browser, por exemplo, no Google Chrome que eu estou a utilizar, vai-me guardar a informação dos que eu marquei como favoritos, ou neste caso também para comparação. Também o menu com as bandeiras dos idiomas, ou aqui neste formato. Podem ainda fazer um upload de vídeo, portanto o vídeo estar alojado num canal e depois ao gerar o link poderão adicionar essa opção, fazer também um upload de um ficheiro, por exemplo, em PDF e também aqui formulários de contacto, subscrição de newsletter ou também um formulário para gerar lead, que será como que um pedido de visita ou de informação que nós temos na página do detalhe do imóvel, que vai gerar lead, portanto vai gerar esse pedido de informação para dentro do Eagle, que é para isso o objetivo destes websites, é haver aqui uma interligação, uma implementação com o CRM e gerirem o vosso negócio todo do lado do Eagle. Formulários de pesquisa de imóveis à semelhança do que aqui está, de empreendimentos, agências e agentes, aqui um mapa que queiram adicionar e depois aqui para os experts, para os mais entendidos, possibilidade de incorporar excertos de outras páginas ou aqui ainda a possibilidade de inserir algumas HTML, que são alguns excertos de texto de programação em linhas de código que vão poder trazer algum tipo de informação ao vosso site para além do que nós damos aqui como sugestão das páginas, secções ou elementos. Já sei aqui uma questão mais para experts. Nós temos então também aqui, ainda voltando ao menu início, as caixas de texto, que já vimos então como é que se acede, editar texto e inserir o texto. Podem depois aqui também estilizar, então temos aqui outras sugestões de tamanhos ou de cores de letra ou de tipo de letra. Se à partida vamos imaginar que eu não quero que fique com este tamanho da letra, então, mas eu quero que fique o mesmo estilo e o mesmo tamanho, por exemplo. Então aqui dá a possibilidade de alterar o tamanho, neste caso era o que eu queria alterar, vou manter o tipo de letra e vou manter a cor a branco, mas podem sempre depois, mediante a estrutura que tenham, temos aqui sugestões de estrutura base, da template e variantes que possam utilizar. Podem ainda depois esta paleta ser personalizada, que depois nós já vamos ver no último menu. Aqui o botão, nós também já vimos como é que se fazia uma ligação, portanto aqui neste menu eu não vou estilizar o botão, eu vou-lhe adicionar uma ligação. Neste caso eu quero que venha para uma página de internet imóveis, que é a minha página de listagem de imóveis. Posso ainda segmentar esta listagem, então, através de uma etiqueta que eu tenha por defeito, portanto, etiqueta já previamente criada do lado do Eagle, no separador imóveis e com os devidos imóveis associados. Posso ir buscar só a natureza dos imóveis que eu tenho no Eagle, se eu só quiser divulgar, por exemplo, moradias, vai-me retornar uma página de listagem dos meus imóveis premium, só moradias. E depois também por um negócio, por vezes eu só tenho imóveis para venda, imóveis premium não para arrendamento, então eu posso segmentar aqui também o negócio e depois vou fazer guardar. Posso ainda depois, mais uma vez, estilizar o botão, só para terem aqui uma noção. Portanto, à semelhança da caixa de texto, dá a possibilidade de alterar a cor de fundo, adicionar um contorno, fazer aqui nesta opção de configuração, estilizar o tamanho da letra, a cor, o tipo de letra e depois
a opção Over que nós tínhamos falado, quando o cursor do rato passa por cima do botão, cria um outro efeito de cor, por exemplo. Então, a partir do meu botão estava a branco, então no estado Over, a cor de fundo do meu botão passa a amarelo. Portanto, eu vou lá e ela passa a amarelo. Portanto, isto aqui é um menu, então, para estilizar o estado Over. O estado Pressed normalmente funciona se eu tenho um botão com uma ligação para uma outra secção, portanto, vou continuar a navegar na mesma página, o que é que acontece? Ele fica automaticamente amarelo e indica ao visitante do site que foi a partir daqui que eu cliquei. Portanto, sintam-se à vontade. Aqui também as questões de largura, contorno, sintam-se à vontade para aplicar a cor que pretendam. Relativamente ao slide de imagens, eu quero então adicionar uma imagem, uma foto que tenha mais a ver então com o meu negócio. Previamente já me foi enviada esta, eu vou alterar então aqui a imagem. Neste caso eu quero saber quantos slides é que tinha à partida. Eu posso ver que tinha aqui no navegador, tinha 2, mas eu posso sempre aqui fazer gerir slides e eu quero adicionar um terceiro. Quero adicionar um terceiro slide que, neste caso, eu quero manter estas duas primeiras imagens que me foram sugeridas e quero adicionar uma terceira imagem. Esse terceiro slide, essa terceira imagem, eu vou buscar à semelhança do logotipo aqui ao meu computador, portanto, eu consigo ver em que slide estou. Se consigo vir aqui. E então eu estou no slide 3.3, é o slide que eu quero trabalhar. Portanto, neste caso era o slide 1, que nós vimos desde o início, slide 2 e o meu slide 3. O meu slide 3 é sempre a duplicação do 2, portanto é sempre a duplicação do anterior. Eu tenho a certeza que esta imagem está em duplicada, vai-me guiar esse raciocínio. Então eu vou, à semelhança das caixas de texto, dos botões, eu vou ao estilo e vou à imagem de fundo, buscar uma nova imagem à semelhança do logotipo. Neste caso, eu não tenho aqui nenhuma imagem que eu acho apelativa, eu vou utilizar aqui uma que foi sugerida e vou, por exemplo, adicionar esta. Os meus imóveis premium, então, estão na zona de Lisboa. Pronto, eu realmente tenho como esse objetivo divulgar os imóveis dessa zona. Eu irei depois apresentar essa zona, divulgá-la e tenho como objetivo, então, no imóvel, uma apresentação de uma imagem desta zona. E já está, então, concluída aqui a configuração da apresentação inicial do meu website. Agora vou aqui a questões mais técnicas. Então, eu quero sugerir ao meu visitante que ele faça uma pesquisa por mim, não tendo essa noção, mas essa pesquisa vai ser sugerida por mim. Então, o que é que eu quero? Eu quero realmente sugerir aqui a natureza, o tipo de imóvel que quero que seja apresentado, a tipologia do mesmo, o negócio. Se calhar o negócio não me justifica que eu só tenho imóveis para venda. O distrito e o concelho. O distrito, se calhar, também não me compensa trabalhar o distrito, porque só tenho imóveis dentro do mesmo distrito e até só dentro de 2 ou 3 concelhos. Então, o que é que eu vou fazer? À semelhança dos slides, eu vou gerir o meu formulário previamente apresentado. Então, natureza, vou deixar então vários tipos de imóveis. Tipologia, sim, também justifica para mim ter. O negócio para mim não justifica porque eu apenas tenho imóveis para venda. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminá-lo. Também não me justifica ter aqui o campo distrito, só trabalho no distrito de Lisboa, então vou eliminá-lo. E então agora tenho aqui já uma sugestão. Neste caso, no concelho, existe imóveis premium em várias freguesias. Eu vou buscar o campo de freguesias e até de uma zona da freguesia, se for necessário. Então eu quero levar o visitante do meu site a fazer uma seleção por zona. Então já tenho previamente o concelho, eu vou adicionar origem de dados, portanto dados cedidos pelo Eagle, e vou adicionar a freguesia. Podem ver depois, tem aqui os que foram eliminados, o distrito,
e a zona. Temos depois também a possibilidade de colocar o preço, a área bruta, o número de quartos, também o campo de referência por vezes é importante, e depois segmentar então por etiqueta e ainda um filtro de pesquisa livre, dá a liberdade de inserir, à semelhança de pesquisa da Google, inserir aqui uma pesquisa para o meu site. Neste caso eu quero posicionar o visitante então para visitar uma dita zona. Dá ainda a possibilidade, se eu quiser, reordenar estes campos. Então eu não quero que eu comece pela natureza, quero que comece pela tipologia. E vou guardar. E então já foi retirado o distrito e o tipo de negócio, porque só tenho imóveis para venda. E então, digamos que eu já estou aqui a sugerir ao visitante do meu site, portanto, isto como mensagem subliminar, a fazer este tipo de pesquisa que eu quero. Dá ainda a possibilidade, depois, se quiser, ir para a pesquisa avançada, que também é uma página previamente estruturada, onde aí dá toda a liberdade ao visitante de fazer uma pesquisa. Vou voltar à minha página duplicada. Os banners ou os slides de imóveis. Por norma, vou aproveitar um que já está aqui, previamente estruturado, e então eu vou-lhe associar uma etiqueta. Eu quero que só apareçam aqui alguns imóveis que já estão previamente associados à etiqueta do lado do Eagle, e então eu vou editar este painel de imóveis, vou aqui às configurações, e vou associar a etiqueta que já está previamente estruturada. Não sei se tem aqui algum imóvel de luxo, não é realmente a melhor opção, não tem fotos associadas, mas eu associei então a minha etiqueta de imóveis de luxo então nas configurações do painel de imóveis. Estava então a dizer que neste momento não tenho aqui um empreendimento, mas não é para divulgação, até porque eliminei ocultei essa página do menu inicial. Então, que possibilidades é que dá? Então, de eliminar a secção. Eu posso criar ou eliminar secções no menu das secções ou diretamente na própria estrutura da página. Então, nasce aqui um novo menu, eu vou ao menu da secção Painel Imóveis, dá uma possibilidade de, mais uma vez, à semelhança do logotipo, duplicar esta secção ou qualquer uma, duplicá-la para uma outra página e depois movê-la para cima ou para baixo, diante eu quero que ela seja mostrada. Posso ainda configurá-la, estilizá-la ou eliminar. Neste caso, não quero empreendimentos, vou eliminar os empreendimentos. Fica aqui, então, este intervalo de secções, nós depois poderemos voltar a ajustar. Este mais não só vos posiciona para direcionar os elementos e acharem o centro do ecrã que estão a trabalhar, como dá também a possibilidade de inserir secções que nós já vimos, em branco, com texto, só imagens, texto e imagens, ou ainda a página inicial integrada. Portanto, à semelhança do que está aqui, no mais, sintam-se à vontade então para explorar aqui o menu das secções. Foi-vos já também apresentado então aqui os elementos, trabalhámos desde o início, imagens, botões, texto, também como configurar os formulários de pesquisa ou de contactos, que é semelhante, é no mesmo formato, de gerir formulário. E agora vamos ao último menu, que é o menu de design. Como eu disse à partida, se recordam, o meu logotipo não tem nada de amarelo e então eu não quero que a minha estrutura seja baseada em amarelo, até que se eu quiser fazer uma personalização extra, quero que assuma uma paleta de cores que corresponda à minha imagem. Então vou aqui ao último menu, ao design, e então dá-me possibilidades de aplicar uma nova cor de fundo ao website. Podem ainda adicionar um padrão ou a imagem de fundo, à semelhança do padrão, e podem ainda depois também importar padrões que pretendam, sempre que fique visualmente apelativo. Aqui depois temos a paleta de cores, da qual então o meu amarelo não interessa. Neste caso, o meu amarelo não interessa, o meu logotipo é em tons de azul. Eu vou à paleta de cores inicial, pode ser alterada. Eu vou alterar o amarelo, vou escolher aqui aleatoriamente um azul e, como veem,
automaticamente já está a assumir aqui as cores que estavam a amarelo. Nos botões, por exemplo, já estão em azul. Eu vou escolher este azul. Automaticamente também me geriu aqui uma sugestão de variantes de cores, um degradê, um gradient, então em tons de azul que eu depois poderei usar pontualmente. Onde é que eu posso usar pontualmente? Em cada um dos elementos. Eu tenho aqui este botão, à partida não quero este azul, então eu vou estilizá-lo e vou alterar a cor de fundo, do qual já me dá aqui outra sugestão da minha paleta de cores. Neste caso eu não quero esta variante, eu vou pôr o botão na minha cor original da minha empresa, do meu logotipo. E já cá está assumido, então, isoladamente, na cor diferente do que foi da paleta por definição. O menu design tem ainda aqui a última opção, que é os tipos de letra que estão à partida pré-definidos, podem ser alterados do vosso lado. Pode haver uma conjugação do tamanho de letra com este tipo de letra, portanto, à semelhança das caixas de texto, conseguem vir aqui e, por defeito, alterar os títulos. Eu estava aqui a tentar ver se vos conseguia mostrar alguma alteração, mas estou aqui a tapar. Não vos consigo mostrar. Mas podem então previamente estruturar cada um dos títulos, portanto, relativamente aqui aos elementos e às caixas de texto, e depois em isolado dá-vos ainda a possibilidade, vou aqui ao meu texto, à minha secção criada, dá-vos ainda a possibilidade, que eu não vos mostrei, de vários tipos de letra que nós sugerimos, são gratuitos, que estejam à vontade para explorar e para utilizar. Podem realmente, pontualmente, para este texto, alterar o tipo de letra, ou podem depois, por definição, fazer a estrutura definida aqui no design. Vamos ainda ao último menu, finalmente, para não me alongar, configurações do website. Aqui, normalmente, é uma configuração que é feita apenas uma vez, neste caso, para ser colocado o ID, portanto, o código do Google Analytics, para conseguirem, através da plataforma Analytics, terem métricas de navegação e visibilidade do vosso site. Por norma, é um código começado por UA, traço, e seguido depois de letras, números e letras. Temos ainda depois, à semelhança do Analytics, o Google Tag Manager. Isto é também uma ferramenta externa que também poderão fazer o registro, que gera um código semelhante a GTM traço, também seguido de números e letras. Tem como objetivo adicionar funcionalidades extra que não estão à partida no site template. Por exemplo, quem já teve as versões antigas tinha o chat associado ao website. Portanto, o website conseguem registar-se num chat externo, numa plataforma externa, e através também da Google Tag Manager conseguem inserir também um código HTML, portanto um excerto de texto gerado pela plataforma de chat, por exemplo, conseguem inserir lá e fazer com que seja mostrado ou implementado então aqui no website, desde que tenha associado o código GTM traço. Outras funcionalidades também conseguem, por exemplo, o pixel do Facebook, outro tipo de métricas que pretendam, também conseguem criar através da plataforma Tag Manager. Temos aqui ainda mapas como sugestão, mapa livre, que não é pago, Leaflet. Temos ainda o Google Maps. O Google Maps, neste momento, às empresas já está como que a exigir um registro, porque está a colocar um limite de visualizações a cada empresa mediante navegação, e então há necessidade de um registro prévio e de gerar também aqui uma password para colocar. Temos então em alternativa o mapa então, de indicador da localização dos imóveis, gratuito, este Leaflet, por defeito já vem marcado este. Temos ainda aqui as opções de visualização de todas as visualizações, portanto para o responsive do site, que podem ocultar ou mostrar. Aqui com o objetivo é de trabalhar cada uma das vistas em isolado, mas por sugestão, à partida,
poderá sempre fazer o guardar e depois fazer os ajustes em cada vista e depois sim o publicar. Aqui uma opção importante, os stickers personalizados. Portanto, aquelas faixas que há e que já havia nos anteriores sites, horizontal, diagonal ou em circular, então que faça, por exemplo, uma divulgação de baixa de preço. Ok, então eu identifiquei o meu sticker, a minha faixa, baixa de preço, vou colocá-la aqui em português e depois, à semelhança da listagem de imóveis segmentada, eu posso associar uma etiqueta para os imóveis que estão em baixa de preço, posso colocar por disponibilidade, se já está recuperado, se já estava reservado, posso associar a disponibilidade dele e será sempre obrigatório preencher estes seguintes campos. O tipo de sticker para identificar o formato dele, o tipo de letra podem deixar este por defeito ou conjugar com outro que pretendam e sempre também a cor do texto, que é a minha cor, e a cor do sticker, se eu quero a branco, terei que selecionar a opção branco. Aqui, o aplicar gradiente, será que irá fazer uma pequena tridimensionalidade no sticker? Aqui, como com uma pequena sombra, poderão aplicá-la ou não. Neste momento, eu não identifiquei nenhum imóvel, porque eu não vos vou conseguir mostrar nenhum associado, então eu vou só aqui cancelar, só para ver como é que é criado um sticker. Ok. Vamos só aqui rapidamente adicionar a página dos favoritos. Como eu tinha dito, podem adicionar contadores de favoritos, a página dos favoritos, marcar e depois, mediante a navegação do visitante, ele consegue ir a esta página, então ver os imóveis que estavam marcados. O favicon. O favicon é um ícone ou uma pequena imagem, digamos que um pequeno excerto do nosso logotipo, recordando mais uma vez. O meu logotipo tem, digamos que, a imagem e o texto. O favicon, normalmente recomendamos uma dimensão de 200 por 200 pixels, ser quadrado, ter só mesmo aqui a parte da imagem, que estou aqui a mostrar, com o objetivo então de, à semelhança aqui do Eagle, ir mostrar na paleta ou em cada página do browser. É para isso então, ou a designação mais técnica é o favicon. E depois aqui o copyright mostrar o número a mim. Isto é a informação que à partida é obrigatória ser mostrada, portanto a designação social, o número a mim. Tem também possibilidade, não sei se já viram, automaticamente já vai um link também para o livro de reclamações online, para termos e condições também aqui que temos disponível o kit RGPD, para depois ao preencher um formulário o visitante do site dar o consentimento de receber a comunicação, campanhas, o que quiserem, newsletters. Temos ainda a opção de SMS, landing pages e conseguem gerir então qual é que é o contacto que pode receber esta informação. Portanto, aqui é o link para termos e condições para o visitante ler a política de privacidade então da página. Portanto, este campo aqui será sempre que mostrar o campo a mim, sempre como que obrigatório. E chegamos então ao final aqui da conclusão e do estilo aplicado ao meu website. Eu vou só aqui ao campo das redes sociais, vou fazer gerir, e então é aqui em gerir redes sociais que eu poderei colocar o link de cada uma delas, portanto o link direto, ou então ainda adicionar ou remover redes sociais que eu pretenda. Estejam à vontade para pesquisar. Portanto, relativamente à estrutura do website, já está em conformidade. Vou tentar responder aqui às vossas questões, vou só voltar aqui mais atrás. Ora, então, Helder Miranda, em vez de ocultar, podemos alterar para uma página premium, por exemplo. É assim, a página que eu ocultei foi uma página de empreendimentos. Ela é designada como que uma página dinâmica. Então, o que é que acontece? Para nós, as páginas dinâmicas são páginas previamente estruturadas apenas com o objetivo de apresentar uma informação exportada do Eagle.
Portanto, ela à partida, principalmente, não pode ser transformada num outro tipo de divulgação para além mesmo da lista de empreendimentos. Portanto, estas, neste caso, não podem ser transformadas. Qualquer uma outra poderá ser transformada, podem duplicá-la. Por exemplo, aqui o Quem Somos, duplicar, aproveitar esta formatação de texto e imagem com outro objetivo, mas estas listagens de imóveis, listagens de empreendimentos, o detalhe do imóvel, o detalhe do empreendimento, não é possível de alterar. Não dão possibilidade de ter um outro objetivo a não ser importação de informação do Eagle. Agora, Anabela Palma, uma vez, em vez de uma imagem, podemos inserir um vídeo ou onde podemos obter o vídeo. É assim, por norma, conseguem autonomamente nos elementos, vou só aqui rapidamente, por exemplo, a página Quem Somos, eu consigo ir ao elemento de vídeo e então aqui mais ou menos à semelhança, portanto cria-me aqui esta caixa e eu vou gerir vídeo e como eu estava a dizer, podem ir a um canal, a uma plataforma, o YouTube, o Vimeo e automaticamente o link que é gerado para partilha pode ser aqui colocado. Temos também já alguns clientes que têm a opção de colocar um vídeo na página de abertura, portanto na homepage. Digamos que podemos, vou aqui à minha página inicial, podemos substituir isto então por vídeos, mas neste caso já tem que ser o formato, portanto tem que nos enviar o vídeo para nós depois implementarmos isto em formato MP4. Portanto não estará alojado no YouTube, no Vimeo, mas sim terão que nos enviar e nós damos possibilidade de fazer essa personalização do vídeo logo à partida na homepage ou na página que pretendam. Ora, portanto, aqui ainda o Helder Miranda, o ideal será criar uma nova página, sim, se quiserem aproveitar uma estrutura, portanto podem duplicá-la ou criar uma nova página em branco ou uma, então, com uma estrutura pré-definida, já com o devido ajuste depois para os outros ecrãs. Estejam à vontade, portanto, neste caso, as páginas designadas dinâmicas, listagens e detalhes de imóveis e empreendimentos são as que serão menos personalizáveis do vosso lado. Posso ainda vos indicar que existe a qualquer momento na nossa academia, academia.eaglerealestate.com, existe uma opção aqui do menu de site onde tem vídeos e tutoriais. É aqui um webinar segmentado por várias temáticas, onde podem ver pequenos vídeos então de edição, mesmo além do que falei. Dou então por encerrada a formação. Muito obrigada mais uma vez pela vossa disponibilidade.